Olá, eu sou Carlos Alexandre Câmara e hoje vou falar sobre 3 fatores fundamentais para o planejamento diagnóstico da classe 2. Então, quando a gente fala em relação de classe 2, nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma relação dentária, que foi uma classificação criada por Engel em 1899, em que ele classificou como a classe 1 a relação ideal dos molares e caninos, e a classe 2 quando a maxila estava, os dentes da maxila estavam à frente da mandíbula, e a classe 3 o inverso, claro. Então a primeira coisa que nós precisamos entender quando a gente pensa em classe 2, ou classe 1, ou classe 3, é que essa relação dentária pode estar em faces diferentes. Então, nós podemos ter 2 casos de classe 2 dentária seria até um pleonasmo, que vamos usar mecânicas diferentes para obter o mesmo resultado. Então, uma coisa é você buscar um tratamento compensatório da classe 2, outro é você buscar um tratamento corretivo da classe 2. E por que é importante entender essa diferença? Porque a classe 2 pode estar em arquétipos diferentes. Se você tem uma classe 2 dentária em um arquétipo retrognata, ou seja, que a mandíbula está retruída em relação à maxila, você tem um grau de dificuldade diferente de um paciente pseudo-retrognata, em que a mandíbula tem um tamanho normal, mas é a maxila que está mais à frente. Porque a gente sabe que fazer um manejo ortopédico de maxila é muito mais tranquilo, é muito mais fácil e previsível do que tentar fazer uma mandíbula crescer. Então, esse é o primeiro fator fundamental. Nunca classificar a classe 2 como se fosse um indivíduo. Então, é muito comum a gente falar assim, tratamento da classe 2. Ora, toda vez que fala de tratamento da classe 2, eu preciso entender que face que está falando. Porque se não for assim, eu vou pensar que só vai mostrar tratamentos compensatórios em faces que têm condições de fazer o tratamento sem ter comprometimento nem ortopédico, nem funcional, nem estético. Então, esse é o primeiro fator fundamental. Saber fazer a diferença entre uma classe 2 dentária e uma classe 2 dentária em uma face diferente. O segundo fator tem um pouco a ver com o primeiro, que é o manejo ortopédico da classe 2. A gente pode fazer esse manejo ortopédico da classe 2 em uma face que necessite desse manejo, ou seja, quando há uma discrepância de tamanho muito grande entre maxila e mandíbula, e que se a gente for fazer um tratamento compensatório, definitivamente não irá ficar bom, pensando que nós podemos fazer esse manejo tanto com crescimento, ou, se o paciente não tiver mais crescimento, fazer isso com cirurgia. Então, se você é ortodontista, você sabe que o grande dilema, o grande diferencial que nós vamos ter na nossa carreira é entender o momento que dá para fazer um tratamento compensatório e a hora que é necessário fazer um tratamento corretivo. Do ponto de vista da classe 2, se você tem uma relação dentária de classe 2 em uma face que pode se beneficiar de um crescimento ortopédico, ou seja, em pacientes jovens, você terá o melhor dos mundos. Mas nem sempre isso é fácil, porque a gente sabe que pacientes pseudos retrognatas, ou seja, que tem uma mandíbula boa, mas é uma maxila que está mais à frente, é mais fácil de tratar do que um paciente retrognata. E é por isso que é preciso saber com precisão a melhor época de tratamento da classe 2.
Todo mundo sabe que a maxila, ela cresce antes e finaliza o seu crescimento antes também da mandíbula. Então a mandíbula, ela sempre vem um pouquinho atrasada, mas a tendência dela é esses crescimentos entrarem em harmonia, deixando a relação de maxila e mandíbula como um ortognata. Isso seria o ideal, mas alguns pacientes não têm isso. Para aqueles pacientes que precisam de um maior manejo de crescimento mandibular, aí sim é fundamental encontrar a melhor época de tratamento. E essa melhor época de tratamento para o tratamento da classe 2 ou do manejo ortopédico da classe 2 é sempre no pico puberal de crescimento, ou seja, quando o paciente está tendo o seu pico puberal máximo de crescimento, diferente da classe 3, que daí é outro assunto que a gente trata mais precoce. E como é que a gente sabe disso? Você pode ver pela radiografia de mão em punho, ou você pode ver pela avaliação da maturação das vértebras cervicais. Se você não sabe fazer isso, dessa avaliação das vértebras cervicais, tem um aplicativo muito legal no iOS, eu acho que no Android também, que é o Easy Age. E aí lá tem vários tipos de análise que você pode fazer, é só seguir, escolher uma delas e você vai conseguir enxergar com facilidade como fazer essa análise para escolher a melhor época de tratamento. Lembrando sempre que todo tratamento ortopédico de uma relação classe 2 que necessita desse tratamento tem um dilema em relação ao traumatismo dos incisivos. Então, algumas pesquisas mostram que 30% dos pacientes jovens que têm um alvejete aumentado quando criança podem ter problemas de fratura dos incisivos, ou fratura da ponta do dente, ou da coroa inteira, ou a própria avulsão. Então, esse dilema é preciso que seja conversado com os pais para que eles entendam os riscos, os benefícios, as vantagens e desvantagens de um tratamento mais precoce ou não. Lembrando que o ideal, como eu já falei, é você fazer o tratamento no pico de crescimento, que nas mulheres costumam ser entre 11 e 13 anos, é um pouco mais cedo do que dos meninos, que costuma ser entre 13 e 15 anos. Claro que isso tem muita variação individual, mas em média é mais ou menos isso aí. E por fim, o terceiro fator que precisamos tomar cuidado quando pensamos no tratamento da classe 2 é que todo tratamento compensatório da classe 2 e ortopédico também tem uma tendência a expor os incisivos superiores. E por que que isso acontece? Porque as resultantes de força, as linhas de forças causadas por elásticos, por propulsores mandibulares, por aparelhos ortopédicos, passam abaixo do centro de resistência da maxila, o que faz com que haja um giro no sentido horário. E esse giro no sentido horário expõe mais incisivos superiores. Então, se nós temos pacientes que têm muita exposição dentária e também de gengiva, ou seja, um paciente que tem um sorriso gengival já do ponto de vista estético que não agrada mais, você há de ter cuidado para tratar esse tipo de paciente com a terapia, com as biomecânicas convencionais, porque elas tendem a criar um giro da maxila e mandíbula no sentido horário, expondo mais os incisivos. E isso acontece tanto com os elásticos de classe 2, como os propulsores mandibulares e os aparelhos ortopédicos funcionais. Então, para exemplificar isso tudo, eu tenho uma paciente que é classe 2 de canino. E por que ela é classe 2 de canino, mas não é de molar? Porque extraíram
os premolares, os primeiros premolares inferiores dessa paciente, o que criou uma relação de classe 2 de caninos e um ovejete. A grande questão é como tratar uma paciente nesta situação. A primeira coisa que eu tenho que observar é como está a face dessa paciente. Será que eu posso corrigir em uma paciente adulta que não tem mais crescimento esse ovejete por retração dentária? Ora, se eu avalio uma face como essa, se eu observo que tem um bom perfil, que o padrão morfogenético é padrão 1 de capelosa, que ela é uma paciente do arquétipo ortognata, mas que ela tem um ovejete aumentado e, além disso, ainda tem um sorriso de médio para alto, já com exposição de gengiva, eu sei que qualquer mecânica convencional que eu venha usar do ponto de vista compensatório irá piorar a qualidade da estética facial dessa minha paciente. Então, esse tipo de tratamento me diz claramente, esse tipo de paciente me diz claramente que há uma necessidade de um ajuste corretivo. Como essa paciente não está mais em crescimento, eu preciso agora ter como alternativa o outro tipo de tratamento corretivo para que é o cirúrgico, quando a gente pensa em pacientes adultos. Então, esse tipo de paciente com um sorriso que já me diz, tome muito cuidado com o que você vai fazer, porque a sua biomecânica convencional irá criar uma maior exposição de incisivos, irá diminuir o volume labial em uma paciente que já tem os lábios na posição praticamente ideal. Tudo que eu fizer do ponto de vista compensatório irá criar máculas faciais e ao final do tratamento, certamente essa paciente não irá ficar satisfeita com o resultado. Então, do ponto de vista ortopédico, nós vemos que há uma necessidade, infelizmente, de um ajuste cirúrgico para que seja feito o manejo dessa mandíbula, com essa maxila, com o avanço da mandíbula, para que a gente possa ter um resultado de uma obtenção de uma relação de classe 1 de caninos, corrigindo o ovejete sem macular muito essa face. Embora nessa situação o ideal já é muito difícil de conseguir. Então, foi isso que foi feito. Foi feito um preparo ortocirúrgico, foi feito uma cirurgia de avanço de mandíbula e a correção da relação de classe 2 de caninos. Agora, encontrando uma relação demolar de classe 3 por conta da ausência do primeiro premolar inferior, que faz com que você não consiga mais ter uma relação ideal de molares. E, dentro do possível, eu diria que não melhorou muita coisa a face, mas o objetivo não era melhorar a face, o objetivo era não piorar. Então, se nós temos consciência de que a relação de classe 2 não é uma relação de indivíduo e sim dentária, nós temos um pensamento mais amplo em que vamos avaliar a face, a oclusão e o sorriso e vamos encontrar a solução ideal baseado nesse olhar. Ou seja, nós teremos agora a nossa visualização das necessidades, se o tratamento é compensatório ou corretivo. E para isso, nós usamos o conhecimento dos 3 fatores fundamentais no planejamento e tratamento da classe 2. Se você gostou dessa aula, deixe seu comentário. Eu normalmente comento também, respondo a todos os comentários e, claro, se gostou, ficarei muito feliz com o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque sempre que eu posso, estou colocando um material que, quem sabe, irá ajudar você a esclarecer alguns pontos que você gostaria de conhecer. Beleza?